E daqui nós vamos poder fazer uma lembrança de que a razão de semelhança e a razão das áreas, né? A razão das áreas é a razão de semelhança elevada ao quadrado. E a razão de volumes é a razão de semelhança elevada ao cubo, certo? Bom, muito bem. Vamos pegar a base média de um triângulo. O triângulo vai ter, então, 3 lados, lado AB, BC e AC. Vamos pegar base média, ou seja, nós vamos ter que tomar os pontos médios tanto do lado AB quanto do lado AC. Tomando os pontos médios do lado AB, é o ponto N, e o ponto médio do lado AC é o ponto N. Beleza. Então, ligando os pontos médios, nós vamos ter, então, o que chamamos de base média do triângulo. E, na verdade, essa base média MN, ela vai ser paralela a essa base BC, tá? E tem mais um detalhe. Esse triângulozinho que nós acabamos destacando aqui em cima, AMN. Esse triângulo AMN, ele é um triângulo semelhante do triângulo ABC. Só que vamos agora identificar qual é a razão de semelhança. E depois a gente vai fazer uma conclusão sobre a relação entre as áreas do triângulo pequenininho AMN e a área de todo o triângulo ABC, ok? Eu acabei tomando como exemplo a base média do triângulo, usando como referência a base BC. Mas você poderia ter feito o mesmo raciocínio para encontrar a base média considerando o lado AB. Aí você teria que pegar o ponto médio do lado AC, que é o ponto N, e o ponto médio do lado BC, que seria o ponto P. E aí você teria a construção que o NP seria a base média considerando a base AB. E tu vai ver que essa base NP, ela também é a metade de todo o lado AB. Por quê? Porque, na verdade, os triângulos eles serão triângulos semelhantes. Veja que esse segmento MN, ele acaba sendo paralelo ao segmento BC. Então, esse ângulo C e o ângulo N são iguais, são ângulos correspondentes, assim como o ângulo B e o ângulo M também são ângulos correspondentes. Então, nós temos aí 2 triângulos, onde os ângulos internos deles são todos iguais, são os mesmos ângulos internos, ok? Beleza. Agora, veja quanto é que vale a razão de semelhança do lado AM. Se nós fizermos AM sobre AB, lembra que o AM é o ponto médio do lado AB. Então, AM sobre AB tem que dar exatamente 1 sobre 2, é meio. A razão de semelhança do triângulo pequeno para o triângulo grande, a razão de semelhança é meio, ok? Agora, sobre o lado AC, nós podemos dizer que AN sobre AC também é meio, ou seja, N é o ponto médio do lado AC. E, por fim, no lado BC, o P é o ponto médio. Então, nós vamos poder dizer que MN sobre BC também vai dar 1 sobre 2, vai dar meio. Então, nós temos aí os 3 lados com a razão de semelhança sendo meio. Bom, se a razão de semelhança é meio, o que nós poderíamos dizer sobre o perímetro do triângulo AMN comparado com o perímetro do triângulo ABC? O perímetro do triângulo AMN tem que ser a metade do perímetro do triângulo ABC, já que todos os lados do AMN são a metade dos lados do ABC. Então, com a razão de semelhança sendo meio, o perímetro dele também é a metade. Só que a área desse triângulo AMN, qual é a relação entre a área dele comparada com a área do triângulo ABC? Bom, a razão das áreas tem que ser a razão de semelhança elevada ao quadrado. Lembra que áreas são 2 dimensões. Então é como se nós pegássemos essa razão de semelhança e elevássemos ela ao quadrado. Meio elevado ao quadrado é 1/4. Então nós podemos dizer que a área do triângulo AMN é 1/4 da área do triângulo ABC. E a gente pode visualizar isso no próprio desenho, né? O triângulo AMN tem uma área que é 1/4 de todo o ABC. Se você dividir o triângulo todo em 4 partes,
vamos ter 1/4 dela, o AMN. Outro 1/4 é o BMP, outro 1/4 é o PNC e outro 1/4 é o MNP, certo? Então, dividindo aí o triângulo todo em 4 partes iguais. E você acabou ficando com 1/4 de toda a área, certo, galera? Então, base média do triângulo é tomar os pontos médios dos lados. Essa base média vai ter o valor como a metade de todo o lado BC, de toda a base BC. Base média do lado BC é o MN. E aí você vai ter o triângulo semelhante, certo? E o valor da base média é a metade do lado, ok? Vamos agora fazer uma ampliação dessa base média, só que tratando-se de trapézio. Bom, o trapézio não necessariamente tem que ser um trapézio retângulo, isósceles ou escaleno, vale para qualquer trapézio. E aí você vai ter o trapézio apenas 2 lados paralelos. O AB e o BC são lados não paralelos. Você deve pegar o ponto médio dos lados não paralelos. Ponto médio do lado AB é o ponto M, de tal forma que o segmento AM seja igual a MB. E o ponto médio do lado DC é o ponto N, de tal forma que o segmento ND tem o mesmo comprimento que o NC. Se você pegar os pontos médios dos lados não paralelos, você vai ter então a base média do trapézio. E como o próprio nome já diz, base média. Como é que você vai calcular o comprimento dessa base média? É simplesmente a média das bases do trapézio. Fazer a média entre 2 valores é somar e dividir por 2. Então, soma a base AD mais a base BC, soma elas e divide por 2. E aí você vai ter o valor da base média desse trapézio, ok? Para ter a base média do trapézio, você deve considerar, então, os pontos médios dos lados não paralelos. Ok, galera? Muito bem. E vamos agora